Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus sonhos. Que tudo seja muito abençoado, renovado e que você receba muita força, visão, discernimento, inteligência, sabedoria, um espírito de sabedoria. Eu oro para que você tenha saúde mental, emocional, física e espiritual. Que nesse momento você receba um renovo agora. Em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você. Que as bênçãos de Abraão fluam na sua vida. Em nome de Jesus. Nós estamos nesta fé maravilhosa, nos 52 dias, e hoje o primeiro clamor acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois ao meio-dia em todos os nossos templos. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, e o clamor dos 52 dias. Quarta-feira, 8º e último jejum dos 52 dias. Eu sinto. Porque esses 52 dias foram milagrosos. Tem sido. Tem sido porque nós temos plantado a boa semente, temos buscado a Deus e Ele tem nos honrado demais e ainda vai fazer muita coisa. E nós plantamos a boa semente e ainda temos muito que colher. Eu vou abrir isso em todos os nossos templos, às 15 horas, o 8º jejum, e às 19h30, nós vamos começar um pouco mais cedo, vamos dar início ao encerramento. E Deus tem agido, porque Ele não falha, a sua fidelidade é eterna, e quando uma pessoa busca o Senhor, ela tem resposta. Está escrito, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes. É isso que ele fala. Você clama e ele anuncia coisas grandes e firmes. Olha o que diz aqui em Ruth 1, vamos ler o 16. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso aqui mudou a vida da Ruth. Quando ela disse, o teu Deus será o meu Deus. Quando ela abandonou os deuses dela, os deuses de Moabe. Porque os moabitas adoravam muitos deuses. Quando ela abandonou os deuses que ela foi ensinada, certamente, desde que nasceu a adorar, e abraçou o Deus da Noemi, ali ela curou o destino dela. Ali, quando ela disse isso, teu Deus será meu Deus, ela definiu o resto da vida dela. Sabe o que é curar o destino e definir o resto da vida? Ali a definiu. Aqui, quando ela disse, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor, agora ela já usa o Senhor, que ela abraçou como Deus dela. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Você vê que a Noemi era uma pessoa conhecida em Belém. Porque mesmo depois de tantos anos, as pessoas ainda... Será que é Noemi? Não é? Talvez estava muito abatida, porque naturalmente ela perdeu toda a família, não construiu nada,
chegou ali como uma indigente, sem saber o que ia fazer da vida. Então, ela devia estar bem abatida, mais envelhecida, judiada. Mas tinha algumas mulheres diziam, é a Noemi, não é a Noemi? Parece que é a Noemi. Então, ela era conhecida. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Olha como ela falava de Deus. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim, nessa amargura, nessa desesperança, que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Bom, você deve conhecer bem a história dessa mulher que estava plantada na casa do pão, que Belém significa casa do pão. E quando Belém entrou numa crise, numa fome, ela com a família decidiram não permanecer. Eles fugiram do problema. Eles foram para uma terra estranha, para Moabe. Ali eles encontraram a morte, mais miséria, sofrimento. E lá em Moabe ela ouviu que Deus já tinha socorrido o seu povo. Então isso mostra que a Noemi com sua família conheciam, mas não conheciam a Deus. Conheciam a Deus de ouvir falar, mas não conheciam intimamente. A própria forma dela falar de Deus revela que ela não conhecia Deus intimamente. Porque ela diz que Deus trouxe desgraça para ela, que Deus estava contra ela, o Senhor se pôs contra mim. Eu saí de mãos cheias, de mãos vazias eu voltei. Então ela culpava a Deus por tudo. Ela não conhecia Deus. Porque quando uma pessoa conhece a Deus, intimamente ela sabe que Deus não está contra nós. Deus não está contra você. Deus não estava contra Noemi. Acontece que o ser humano tem livre arbítrio. E ainda que você não aceite isso de jeito nenhum, isso não vai mudar. Quando o Senhor fez o jardim, ele colocou o homem lá, e ele deu liberdade para o homem comer de tudo, desfrutar de tudo, mas colocou uma árvore no meio do jardim e disse, essa você não pode. Por quê? Nós já falamos sobre isso. O Senhor não quer robôs. Ele quer que você o ame, que você decida estar com ele. Você vai ficar com Deus porque você tomou essa decisão. Você não é obrigado. Se você não quer ficar com Deus, você não precisa ficar com Deus. Agora, se você estiver com Deus, você tem proteção, você é abençoado. Se você ficar onde Ele te plantou, se você ficar debaixo das suas bênçãos, se você fizer a vontade dEle, se você o temer, o obedecer, Ele vai cuidar de você. Mas quando você decide, não preciso de Deus, eu não preciso ficar na casa do pão, eu posso ir para Moabe, eu vou fazer do meu jeito. São suas escolhas. Vai ter consequências. Você vai ter consequências. É isso que você tem que entender. Muitas pessoas, elas foram plantadas num determinado lugar, mas um dia elas estão chateadas e elas dizem, eu não quero mais ficar aqui, aqui não tem pão, é a casa do pão, mas não tem pão, eu quero ir para Moabe. Deus não te plantou em Moabe, mas eu quero ir para Moabe. Ok, é sua escolha. Aí o que a pessoa diz? Venceu o meu tempo na casa do pão, e eu é que sei, eu sei do meu... Deus que sabe do meu coração, porque eu estou com Deus, eu sirvo a Deus, e eu estou com Deus, e eu sirvo a Deus. A Bíblia não diz que a Noemi passou a adorar os deuses de Moabe. A Bíblia deixa claro que a Noemi continuou crendo no Deus de Israel e, teoricamente, servindo ao Deus de Israel, mas ela não obedecia.
Ela não permaneceu onde o Senhor a plantou, ela se plantou num lugar onde o Senhor não a plantou. Ela foi para um lugar onde o Senhor não mandou. Então, o que muita gente diz, não, mas eu estou com o Senhor, eu estou buscando, não sei o quê, não sei o quê. A Noemi também, teoricamente, estava buscando a Deus. Ela ainda temia, digamos assim. Ela não foi adorar os deuses de Moabe, ela ainda cria no Deus de Israel. Mas ela estava no lugar errado. Ela foi para um lugar onde Deus não mandou. Ela fez escolhas na carne. Ela cedeu para pensamentos e sentimentos. Na sua religiosidade, ela talvez até quis acreditar ou até acreditou, foi enganada pelo mal, que Deus estava naquilo. Quantas vezes eu vejo isso acontecer? Deus falou comigo que é para eu sair da casa do pão e ir para Moabe, porque o meu tempo na casa do pão terminou. Eu não sou mais alimentado, não tem pão na casa do pão. A palavra já não fala comigo, o problema é seu. O problema está em você, não está na casa do pão. Quem ficou em Belém foi socorrido, foi abençoado. Quando ela voltou, já estava no início da colheita e o povo estava abençoado. E por que estava no início da colheita? Porque eles tinham ficado e eles tinham esperado e eles tinham plantado e Deus mandou chuva e abençoou a terra e agora eles tinham algo grandioso para colher. E ela não tinha nada para colher porque ela passou na desobediência, ela foi para um lugar que Deus não mandou, ela se plantou num lugar que Deus não havia plantado, ela foi enganada por suas emoções. Talvez é o que tenha acontecido com você. Você tomou decisões orientado por suas emoções, por pensamentos e sentimentos. E você queria tanto aquilo e você colocou Deus numa coisa que era só sentimento. Você sentiu, eu estou sentindo, eu sinto, e eu sinto, eu estou sentindo, e você achou que esse sentimento era a voz de Deus, mas o tempo tem te mostrado que era a voz da sua carne. Era apenas um sentimento. Deus nunca esteve nisso. Porque se Deus estivesse com Noemi, se Deus tivesse mandado ela ir para Moabe. Ei, lembra quando Deus usou Eliseu para mandar a sunamita dar um tempo na terra dos filisteus? Ela foi para uma terra de inimigos, mas a mando de Deus. E quando ela voltou, ela foi restituída até naquilo que ela não tinha plantado. Isso não é forte? Mas foi Deus que mandou ela dar um tempo. Ela ficou 7 anos lá. E quando os 7 anos terminaram, ela voltou. E ela foi restituída, Deus providenciou. Ela foi restituída em tudo, em tudo. Até, Deus a restituiu até naquilo que ela não tinha plantado. Até aquilo que ela não plantou e ela ainda foi restituída. Deus deu para ela, porque ela obedeceu, ela foi debaixo da bênção, da obediência. Noemi não foi para Moabe debaixo de bênção de obediência, ela quis fugir de um problema. Ela não quis ficar junto com a família. E Deus não aprovou aquilo, e Deus não estava naquilo, e tem consequências. Talvez você está aí, tão amargo, amarga. Porque você fez escolhas que Deus não abençoou. Mas o que o Senhor disse para Caim? Caim, meu filho, se bem fizeres, também haverá aceitação para você. Se você fizer o que é certo, você também vai ser abençoado. É isso que você tem que entender. Deus não está contra você, Deus não estava contra Noemi. Acontece
Porque ela estava sofrendo as consequências de escolhas na carne. Escolhas feitas na carne. E Deus está falando algo forte com você porque Ele te ama. Ele quer que isso entre. Ele ama você. Mas talvez um dia você cedeu para os seus pensamentos, para os seus sentimentos e saiu do lugar que Deus havia te plantado e que Ele queria que você tivesse ficado, aguardado por Ele, confiado nele, entregado tudo nas mãos dele, mas não. Por orgulho, eu não sei, precipitação, você não quis ficar, você achou, igual Noemi, eles acharam, com a família, pensaram que Belém seria destruída. Então vamos sair logo daqui. Mas Belém não foi destruída. Belém nunca foi destruída. Jesus nasceu em Belém depois. Quer dizer, Belém ainda se tornou mais abençoada. O Senhor abençoou naquele tempo e aí depois abençoou ainda mais, porque Jesus nasceu em Belém. E é isso que você tem que entender, Belém não foi destruída. Onde Deus está, não vai acontecer nenhuma destruição, muito pelo contrário, dias melhores virão. Belém não só não foi destruída, como o Senhor socorreu, como mais tarde, o Senhor nasceu em Belém. Então Belém se tornou ainda mais abençoada. O Senhor Jesus nasceu em Belém. Mas eles acharam que Belém ia ser destruída, mas Belém não foi destruída. Eles foram destruídos. A Noemi só não foi porque voltou a tempo, mas o marido morreu, os filhos morreram. Todos morreram, escolhas erradas. Mas um dia ela parou. Quando ela ouviu, o Senhor socorreu o seu povo. Não, eu preciso voltar, senão eu vou morrer aqui também. Só que ela estava tão amarga e ela estava dentro dela, ela acreditava que Deus estava contra ela, Deus não estava contra ela. Deus não está contra você. Agora ela conseguia ver que de mãos cheias ela tinha saído e de mãos vazias ela estava agora. Ela viu que a vida dela estava ruim, mas ela estava atribuindo a Deus. Não, foram as escolhas dela. Você fez escolhas. Agora você sofre as consequências dessas escolhas. Deus te deu livre-arbítrio. Ele não vai te amarrar no pé da mesa. Se você não quiser obedecer, você não vai obedecer. O seu lugar é em Belém, na casa do pão. Mas se você não quiser ficar em Belém, e quiser ir para Moabe, ele não vai te impedir. Ele te deu o livre-arbítrio. Ele mostra para você. Estava na cara. Eu te plantei aqui, aqui é o seu lugar. É aqui que eu vou cuidar de você. Mas sabe quando a pessoa acredita que ela vai fazer uma escolha ao modo dela, e às vezes até ela põe Deus, que é Deus que está naquilo, mas vai dar tudo certo. Eu tenho vida com Deus, Deus também fala comigo. Não é diferente. Lembra da Miriam? Quando o Moisés se casou com a mulher etíope? O que ela disse? Deus não fala só por intermédio dele, Deus também fala por nosso intermédio, não é só ele que é de Deus, nós também somos de Deus. E Deus ouviu aquilo e não gostou. E disse, por que vocês se atreveram a tocar no meu servo? Com cada um aqui eu tenho uma obra. Mas com ele eu tenho essa obra. Com você, Miriam, eu tenho essa. Com você, Arão, eu tenho essa. Mas com ele eu tenho essa. E o que aconteceu com a Miriam? Ela ficou leprosa. Passou uma vergonha danada. Ficou 7 dias escondida. E o povo lá não podia levantar acampamento por causa dela. Passou a maior vergonha. Por quê? Por causa dessa arrogância, dessa religiosidade. Deus só fala com ele. Nós também somos de Deus. Deus também fala com a gente. A gente tem que agir com humildade, com temor. Sabe? E tomar cuidado. Na verdade, ela estava incomodada. Aquilo era ciúme, inveja, arrogância, tudo misturado. E ela pegou um problema para a vida dela.
A vida dela não ficou melhor quando ela foi criticar e apontar o dedo e julgar o Moisés. A sua vida não ficou melhor depois que você fez algumas escolhas fora da direção de Deus, baseadas em sentimentos e emoções. E talvez uma religiosidade. Essa religiosidade endurece as pessoas. Talvez você, com essa sua religiosidade, hoje é uma pessoa tão amarga, tão fechada, tão rancorosa. Como aqui a Noemi. Ela não conhecia Deus intimamente, porque se ela conhecesse, ela jamais diria que Deus é que tinha colocado ela naquela situação de desgraça. Foram as escolhas dela. Mas quando ela decidiu voltar, porque ela ouviu que o Senhor tinha socorrido o seu povo, ela chegou no início da colheita. E ali, Deus pôde, pouco a pouco, restaurar a vida dela. Ela não teve de volta o marido, os filhos, mas ela ainda teve um fim digno. Ei, ouça Deus. Eu ainda falei esses dias sobre as filhas de Ló. Por um pensamento estúpido. Ah, não tem homens na redondeza. Então busca o Deus de Abraão, que ele vai preparar? Não, não buscaram, foram incrédulas e tomaram uma decisão louca na carne. Vamos dar bebida para o meu pai, para o nosso pai, vamos deitar com eles, para preservar a linhagem dele. A irmã mais velha teve aquela ideia louca e influenciou a mais nova e fizeram aquela coisa louca. Ei, quando a pessoa está na carne, e não é porque você acha que é espiritual, que você está no espírito, não é porque você tem uma Bíblia, até prega, fala de Deus, e faz caras e bocas, e tem pinta de santidade, e se coloca como a santidade em pessoa, que você conhece a Deus. Preste atenção. Olha para a sua vida. Olha o resultado das suas escolhas, as consequências. Têm sido duras. Você precisa ouvir a Deus. Ouça a Deus. Ela tomou a decisão de voltar para a casa do pão. E quando ela voltou, foi quando ela começou a ter a vida dela restaurada. E Deus está mandando uma mensagem para você. Se você voltar, Ele vai começar a restaurar a sua vida. Eu sei que para ela não foi nada fácil. Quando ela chegou lá, as pessoas certamente olhavam para ela e ela devia estar com vergonha e amarga e o orgulho de ter fracassado. Mas foi a saída mais acertada, mais inteligente, em anos, que a Noemi tomou. Ela passou muitos anos mantendo uma escolha errada, sustentando uma escolha errada, até que chegou o dia em que ela decidiu, ela ficou sabendo, o Senhor já socorreu o seu povo. E ela estava lá em Moabe, numa sequidão danada. Deus sempre socorre o seu povo, onde Deus está, a bênção está. Ela voltou para o lugar da bênção, para o lugar onde um dia ela foi plantada. E aquela decisão deu a ela um fim digno, abençoado, um fim muito feliz. Ela terminou muito feliz. O final dos dias dela, o final foi melhor do que o início. Ela foi muito honrada. Deus a restaurou, ela voltou a sorrir, ela ficou feliz. Você vê uma mulher realizada, feliz. Leia o livro de Ruth e você vai ver. A alegria dela, ela foi sendo renovada, restaurada. Mas ela teve que tomar uma decisão. Como um dia ela tomou a decisão errada, ela teve que tomar a decisão certa. Deus não está contra você, como Ele não estava contra a Noemi. Ela estava sofrendo as consequências das escolhas dela. Deus ama você. Se você tomar a decisão de voltar, Ele está lhe fazendo a promessa
Ele vai restaurar a sua vida. Pouco a pouco, as coisas serão colocadas no lugar. Você vai ver Deus agir na sua vida, na sua casa. Deus vai restaurar. Você ainda vai viver muita honra. Você ainda pode ter um final que você jamais imaginou. Mas você vai ter que deixar todo esse passado. Retornar, recomeçar, abandonar a amargura e olhar para Deus. Zerar a sua vida e dar condições para Deus agir. Você tem que recomeçar. E esse recomeço, só funciona assim. Saindo do lugar errado e se colocando no lugar certo. Esse é o primeiro passo. E daí para diante. Permanecer e você vai ver Deus dia após dia fazer a obra na sua vida. Ele te ama. Ele está buscando por você. Tome a decisão. Se você decidir ouvir a Deus aqui hoje, tudo vai dar certo. Ele está te prometendo. Levante-se. Vamos. Se ela não tivesse tomado aquela decisão, ela também teria morrido em Moabe. Não tem que esperar mais. Não espere mais. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Deus grande e forte, eu oro para que essa palavra tenha entrado e essa pessoa tenha se vestido dela. E que ela mude o rumo imediatamente. Abençoa a vida dela, o Senhor a ama, que ela se levante. Porque ouvir o Senhor é onde encontramos bênção. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa a todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância para cada um. E peço que o Senhor levante mais semeadores. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo em extremo abençoadas. Obrigada por tudo, amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 77 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar amanhã às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. Conte conosco, do Ministério Mudança de Vida. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.